Na aula passada, pessoal, a gente estava falando sobre os blocos econômicos, né? A gente estava vendo sobre o que faz alguns países se juntarem e se tornarem blocos, né? Quais são os motivos, quais são a intenção de alguns países se juntarem para ter algumas vantagens econômicas, né? Aí a gente estava vendo, né, que um bloco econômico é a associação entre países, certo? E o objetivo é permitir uma maior integração econômica entre esses países, certo? Então, um bloco econômico nada mais é que uma associação, um acordo, né, entre alguns países, e o objetivo maior é a integração econômica, certo? Da forma que eles alcancem, de uma forma junta, né, uma maior prosperidade, certo? Para eles prosperarem mais rapidamente, certo? Então, o bloco econômico ele vai se formar para ter essa vantagem entre eles, né? Eles vão ter algumas regalias, eles vão ter algumas facilidades entre esses países e eles também vão conseguir competir com países mais ricos, certo? Aí lembrando que o primeiro, né, a fazer isso foi a União Europeia, certo? A União Europeia foi um dos primeiros blocos a surgirem justamente para os países se juntarem, certo? Para eles criarem força e tentarem meio que competir com os Estados Unidos, com o mercado americano. Eles viram que cada país individual não seria forte o suficiente para competir com a economia americana. Então foi necessário fazer esse bloco econômico para se juntar e assim ele ter uma força maior, né? A gente viu sobre as vantagens e as desvantagens, né? A gente viu sobre a zona livre de comércio, que existe um acordo dentro desses blocos, né? Que os produtos e as pessoas podem circular livremente, né? Dentro do bloco econômico, certo? Basta ter só um comprovante de basta apenas ter um RG, né? Uma carteira de identidade. É aquilo que eu estava falando para vocês. Tipo, se um alemão, na aula passada, né? Se um alemão quiser trabalhar na Inglaterra, ele pode, certo? Ele vai ter várias facilidades para ele conseguir trabalhar na Inglaterra. Mas se um brasileiro quiser trabalhar na Inglaterra, aí vai se tornar um pouco mais difícil, porque ele precisa ter um visto de trabalho, né? Ele precisa ter um passaporte para chegar até a Inglaterra. E um alemão não. Um alemão não precisa ter um visto de trabalho para trabalhar na Inglaterra. Agora sim, porque a Inglaterra ela deixou de ser membro da União Europeia, certo? Desde o início do ano, a Inglaterra, assim como todo o Reino Unido, né? Eles não fazem mais parte da União Europeia. Teve um plebiscito há uns 2, 3 anos atrás que a população decidiu que a Inglaterra não queria mais fazer parte da União Europeia, certo? Mas até então existia, né, um livre comércio de produtos, livre comércio de pessoas entre esses países desses blocos dentro da União Europeia, né? E assim como outros blocos econômicos. Aí eu dei até o exemplo aqui do Brasil, né? Se a gente quiser viajar para o Chile, para a Argentina, certo? Para a Colômbia, a gente só precisa ter a carteira de identidade, certo? Só precisa do RG para você, como documento, né, oficial, para você viajar por esses países da América do Sul, certo? Mas se eu quiser ir para o México, se eu quiser ir para os Estados Unidos, aí já é diferente. Eu não preciso apenas do meu RG. Eu preciso ter o meu passaporte, preciso ter o meu visto, né? Vocês lembram lá o que seria o visto? Alguém lembra que a gente falou na aula passada? Um visto de entrada. Um visto é diferente do passaporte, né? Alguém lembra o que seria o visto? É tipo a permissão que o país dá para você entrar no território dele. Isso mesmo. É uma permissão que o país dá. Professor, mas só o passaporte não serve não para eu viajar para alguns países? Não. O passaporte vai ser o seu documento, né?
o seu documento que o governo do seu país lhe deu para você viajar, lhe concedeu, né? Lhe deu entre aspas, né? Que você tem que pagar e até é um pouquinho caro. Mas é um documento que o seu país lhe concedeu para você ir para outros países. Só que cada país tem sua regra, né? Se eu quiser ir para os Estados Unidos, eu preciso ter esse visto. O visto, como o Iago falou, é uma permissão, uma autorização que os Estados Unidos dá para você visitar as suas fronteiras, certo? Se eu não me engano, o visto de turista dos Estados Unidos é de 10 anos. Você vai na embaixada, né, americana, faz uma entrevista, eles vão ver qual é o seu perfil e você consegue, por 10 anos, entrar e sair dos Estados Unidos como turista, certo? Você tem um período, né? Você não pode ficar acima de, se eu não me engano, 3 ou 4 meses por ano. Você não pode ficar além disso. Aí você consegue esse visto por 10 anos, certo? Mas se eu quiser viajar para o Japão, se eu quiser viajar para Japão, para a União Europeia, aí o visto já é diferente, certo? Cada país faz suas regras. No Japão, o visto ele só vale para aquela viagem, ele não vale por 10 anos, certo? Então, toda a vida que eu for para o Japão, eu tenho que tirar um visto. Eles têm que permitir que eu entre no país, certo? A gente falando sobre o mercado comum, né? O livre comércio de bens, a circulação de produção, a união econômica, né, e monetária, que o bloco econômico, eles fizeram a sua própria moeda, né? Que no caso aqui, desse bloco econômico que fez essa união monetária, foi a União Europeia, né? A União Europeia, ela juntou as economias, né? Tem um Banco Central da União Europeia e eles fundaram a moeda, que é uma das moedas mais fortes do mundo, né? Que é o euro. Para ter uma ideia, o euro ele vale um pouquinho a mais que o dólar, mas mesmo assim o euro ele ainda é mais forte, certo? Alguns centavos mais caro que o dólar, mas o euro ainda é uma das moedas mais fortes do mundo, certo? Aí, pessoal, a gente vai começar a falar sobre os blocos econômicos, certo? O primeiro bloco que a gente vai falar, é sobre o Mercosul, né? É o Mercado Comum do Sul. A gente vai ver alguns países que fazem parte desse bloco econômico aqui, ó. Certo? O Mercosul ele foi fundado em 91, né? É um tratado em Assunção, né, lá no Paraguai, que é uma zona livre de comércio, certo? Em 95 teve a União Aduaneira, né? Onde 90% dos produtos são livres de tarifas, certo? Essa união aduaneira é justamente isso, é você não taxar os produtos que vêm desses países membros, certo? Se o produtor de café quiser vender café para o Paraguai, ele não vai precisar pagar tanto imposto para o Paraguai, para o governo paraguaio, para esse café ser vendido lá, certo? De acordo com, a partir desse acordo aqui, ó, de 95, certo? Aí existe a Bolívia mais o Chile, né, que são países parceiros do Mercosul. O México é um país observador. E em 2006 a Venezuela foi incluída, né, no Mercosul, mas a Venezuela já saiu do Mercosul, certo? Em 2000, acredito que em 2013 ou 2014 a Venezuela ela deixou de fazer parte do Mercosul devido ao seu processo político, né? A como está o país politicamente. Então ela deixou de fazer parte do Mercosul porque a economia de lá não estava condizendo com a economia que era tratada em todos os países membros, certo? A economia, a política. Então, os países, ó, oficiais, né, são esses, ó. Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai. Alguém lembra que bandeira é isso aqui, ó? Essa bandeira da ponta? De que país é? Colômbia, não? Colômbia. Certo? É a Colômbia. Aí aqui, ó, são na época, né, os presidentes dos países, né, ó. O Evo Morales aqui, né? O Evo Morales, o Lula. Aqui é o
O da Venezuela, que morreu, não lembro o nome dele. Certo? Um outro tipo de bloco econômico, ó, é a ALCA, né? O Acordo de Livre Comércio da América. Olha a quantidade de países que fazem parte desse bloco econômico, né? Praticamente toda a América, né? América do Norte, Central e América do Sul. Ó. Só um país aqui que não faz, ó. Tem esse país aqui e Cuba, né? Ó. Cuba é um país que ele sofreu muitos encargos econômicos, certo? Ele sofreu muito bloqueio justamente pelo seu tipo de economia, certo? Não sei se o Thiago falou para vocês já sobre a revolução que aconteceu em Cuba, com o Che Guevara principalmente, com o Fidel Castro, né? Que eles tornaram a Cuba um país não capitalista, né? Um país socialista. E por ter se tornado um país socialista, os outros países, principalmente encabeçados pelos Estados Unidos, né? Influenciaram a não fazerem acordos econômicos com Cuba. Certo? Então, Cuba sofreu muitos entraves políticos por ter essa opção, né, de ser um país socialista. Mas a gente consegue ver ó, que a ALCA, ó, a grande maioria dos países das Américas ó, fazem parte né, desse acordo de livre comércio. Ó, é a área de livre comércio das Américas, né? Foi fundado em 94, né? Com a intenção de eliminar as barreiras tarifárias. Em 2005 teve o início né, da ALCA, a ALCA Light, né? A hegemonia era toda dos Estados Unidos, e qual era o propósito? Né? Era diminuir a influência da União Europeia, certo? Então, a ALCA, pessoal, o maior favorecido aqui da ALCA é os Estados Unidos, certo? O que eles queriam fazer? Esse acordo de livre comércio favorece muito os Estados Unidos a vender os seus produtos por toda a América, por todo o continente, né? Sem ter muitos impostos, né? Sem ter muitas barreiras tarifárias. E isso eles fizeram para que a União Europeia não consiga vender tantos produtos para esses países, para que os Estados Unidos conseguissem desenvolver o seu mercado, né? O seu capitalismo. Então, os produtos americanos nesses países vão ser muito mais baratos do que os produtos europeus, né? Porque eles não vão sofrer uma tarifação maior, certo? Ó, vou citar aqui um exemplo. Ó. Agora não, porque esse ano está um pouco complicado, mas a gente pode citar no mercado de videogames. Ó. Os videogames que eram da Microsoft, que eram americanos, eram mais baratos do que os videogames da Sony, né? Que é uma empresa japonesa, até o ano passado. Um dos fatores era a tarifação de impostos, certo? Os videogames da Microsoft, eles tinham menos impostos, né, do que os videogames do Japão, né, os videogames da Sony. Esse ano está um pouco mais complicado, né, porque esse ano o real em relação ao dólar disparou e ficou um pouco diferente, né? A gente consegue ver que os preços são mais ou menos os mesmos. Mas até ano passado, a gente conseguia ver uma diferença, né, entre um produto japonês com o Nintendo, né? E o Xbox. A gente via que tinha uma diferença de valores. E um dos motivos era isso, ó, porque o produto americano, no mercado brasileiro, sofria menos encargos, né? Tinha menos impostos devido a esses tratados, né? Um outro acordo, ó, é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ó, chamado de NAFTA, né? Que é um acordo basicamente de comércio, né? De produtos entre esses três países, né? Da América do Norte, ó, o México, Estados Unidos e Canadá. Teve início em 92 e foi aberto para a América Central e do Sul, mas eles não eram países membros, né? Eles eram só países convidados. E qual era o problema? Ó? Concorrência com a União Europeia. Vocês estão vendo ó, que esses blocos econômicos eles se juntaram e se uniram
para tentar fazer força com a União Europeia. A União Europeia deu tão certo esse bloco econômico, pessoal, que estava meio que roubando, né, entre aspas, estava pegando o mercado consumidor que era dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele se viu obrigado a fazer acordos também para tentar fazer frente com a União Europeia, certo? E o NAFTA também foi um dos blocos econômicos. Outro tipo de bloco econômico, ó, é a PEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, né? A gente consegue ver aqui que dentro desse círculo aqui, ó, existem vários países membros, né? Aí foi oficializado em 93, né? Mais 20 países. Aí até 2020 eles queriam a liberação comercial de investimentos e a cooperação econômica e técnica. Para fazer concorrência com quem? Ó? É sempre para fazer concorrência com a União Europeia, né? Por ser um bloco econômico mais forte, e o Mercosul. Outro tipo de grupo, ó, são o G8, né? Que são um grupo dos países mais ricos, mais industrializados e mais desenvolvidos do mundo, né? Certo? É o antigo G7. Os países que fazem membro do G8, ó, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Canadá e Rússia. Certo? É uma reunião, né, dos grupos dos países mais industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo, onde tem um grande poder geopolítico. Certo? Então, não sei se vocês já viram na televisão, quando o G8, antigo G7, né, quando o G8 se reunia, certo? Isso, o G8 se reunia para tentar resolver, né? Fazer parcerias tentar resolver grandes problemas a nível mundial, principalmente no meio ambiente, né? O G8 fazia e faz muitos acordos para evitar para diminuir, né, a emissão de gás carbônico, certo? Para tentar diminuir o aquecimento global, para tentar diminuir a emissão desses gases que fazem o principal gás, né, que faz o responsável pelo aquecimento global. Tem um grande poder geopolítico, né, por ser os países mais industrializados e desenvolvidos do mundo. Então o G8, se eu não me engano, ou é a cada 2 anos ou é a cada ano que eles fazem essas reuniões, né? Eles estabelecem metas, uma meta de 2020 para 2021. Eles estabelecem uma meta que esses países devem atingir para no ano seguinte eles fazerem uma reunião e tentar ver, né, se esses objetivos foram atingidos ou não. Outros grupos, né? Ó, grupo dos países emergentes, que são os países subdesenvolvidos, né? São os países que dão muita ênfase na agricultura. No caso do G20, né? O Brasil ele faz parte, ó. Ele faz parte do G20. Então, é meio que para fazer uma contraposição com o G8, né? Então, o G20 são os países subdesenvolvidos ou países emergentes, né? Que têm uma grande influência na agricultura, ó. Aí aqui tem a África do Sul, né? Nigéria, Tanzânia, Egito, Zimbábue, Chile, Finlândia, Indonésia, Índia, Paquistão, Tailândia, Turquia, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Certo? Que é um N, não é um M. Certo? Então, eu quero que vocês entendam, pessoal, eu quero que vocês vejam que os blocos econômicos geralmente é para tentar responder a hegemonia e a força de um outro bloco econômico. Ó. Fundaram o G8, então se viu necessário fazer um G20 para que esses países subdesenvolvidos, países emergentes, se juntassem e fizessem frente com esses países mais ricos. Certo? Aqui outros países, né, ó, que fazem parte de blocos econômicos, né, ó. Esses países aqui da América do Sul, eles fazem parte do Mercosul, mas faz parte com países convidados, né? Não são membros, são convidados dentro do bloco. Tem outros grupos também, a OMC, né? Que supervisiona acordos com a
A OMC é a Organização Mundial do Comércio, que supervisiona acordos sobre regras de comércio entre seus Estados-membros. Foi criada em 95, né, para administrar esse acordo geral entre as tarifas de comércio. Aqui mostra, né, a OMC, ó. Aqui mostra os países que fazem grupos, né, que são membros de algum bloco econômico, né? Aí mostra os países que são membros, mostra os países que são observadores, né, que são países convidados, certo? No mundo todo. E aqui, pessoal, para finalizar, ó, vai mostrar aí o tamanho da hegemonia que os Estados Unidos têm no mundo. Ó. Olha a hegemonia que a sua moeda, que o dólar faz no mundo todo. Ó. No mundo todo, o dólar consegue fazer frente. Ó. Aí tem algumas zonas que é o iene, né, que é uma moeda que atualmente também está fazendo muita força, mas é só na Ásia, né? É uma moeda que tem muito valor econômico, mas ainda é só na Ásia. E a zona do euro, né? Que fica aqui na Europa, certo? Para vocês terem uma ideia, o dólar é uma moeda tão forte, tão consolidada, que os países, para ter uma reserva de mercado, para ter uma reserva de garantia, um exemplo, o Brasil, né? O Brasil ele vai guardar um dinheiro. Não, eu quero guardar um dinheiro aqui para a reserva emergencial. Como foi usado, né, aqui na pandemia de 2020, eles guardam esse dinheiro em dólar. Essas reservas que o Brasil tem é em dólar. Certo? Podia ser em ouro, né? Antigamente era em ouro a reserva que os países tinham de dinheiro. Mas atualmente, a grande maioria dos países é em dólar. Certo? Olha o tamanho da força que essa moeda tem, né? A consolidação que a moeda norte-americana tem. E praticamente o dólar é aceito em todos os países, né? Se um americano chegar num grande comércio aqui no Brasil, quiser comprar algum produto com a moeda americana, com o dólar, com certeza ele vai conseguir, né? Ele pode não conseguir em estabelecimentos menores, mas em grandes estabelecimentos e lojas, ele vai chegar, vai passar o seu dólar e o comércio vai aceitar, certo? Aí, pessoal, a gente vai finalizar sobre os blocos econômicos e eu queria que vocês entendessem isso, certo? Que um bloco econômico é uma junção, é uma união de países que se juntam para tentar fazer frente, para tentar fazer força com outros países ou outros blocos mais ricos, certo? Um dos primeiros foi o bloco europeu, né? A União Europeia, e os Estados Unidos, como se viu em desvantagem, também foi necessário fazer outros blocos econômicos para tentar fazer força com a União Europeia. Então a União Europeia foi um bloco que deu muito certo e outros blocos se juntaram para tentar fazer frente, para tentar ganhar também mercado, né? Certo? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Tá tranquilo? Tranquilo. Pronto, então eu vou passar uma atividade agora pela manhã. Acho que é a primeira atividade do quarto bimestre, certo? Esse assunto sobre blocos econômicos, eu acredito que é um dos últimos assuntos do segundo ano, certo? Mas o que eu vou fazer? Eu vou até ver com vocês se a gente avança no conteúdo. Vocês lembram que no início do ano eu tinha falado que a gente ia avançar o conteúdo do terceiro ano? Não sei se vocês lembram, acho que em fevereiro ou em janeiro, na primeira e na segunda aula a gente conversou e vocês decidiram que a gente poderia avançar, né? Poderia finalizar o conteúdo do segundo ano e já dar início no terceiro, para a gente focar no Enem, né? No Enem do próximo ano. Aí a gente pode até ver de nas próximas aulas eu já iniciar o assunto do terceiro ano. O que vocês acham? Ou vocês querem revisão do primeiro ano? Hein, pessoal? Pode ser, Roberto. Pode ser.
A gente avança com o conteúdo do terceiro ou a gente faz revisão do primeiro ano Sim, dos próximos avança. assuntos? Avança. Avança? Mais alguém? O Ronald, Daiane, Dantas, Márcio, Alice. Avança. A gente avança? Então, nas próximas aulas, então, a gente já começa com o assunto do terceiro ano, porque aí, lá no... Quando for no ano que vem, a gente já vai estar bem adiantado, né? E quando chegar no último bimestre, a gente só faz revisão. Só faz revisão, a gente pode falar sobre os assuntos mais comentados, os assuntos que mais caem, né, no Enem. A gente pode avançar sobre isso. Beleza? Pois, pessoal,